Se você ainda está usando o ChatGPT como a sua principal ferramenta de inteligência artificial, eu preciso te falar uma coisa. Você está ficando para trás. Eu sei que isso soa forte, mas eu vou te provar nesse vídeo o porquê. Porque está acontecendo uma migração silenciosa. As pessoas que realmente ganham dinheiro com inteligência artificial, os heavy users, os desenvolvedores, os empreendedores que já entenderam como construir negócios reais usando inteligência artificial, essas pessoas estão saindo fora, estão correndo do ChatGPT e estão indo para outra inteligência artificial. Uma IA que nesse momento está dominando o mercado de um jeito que o ChatGPT nunca dominou, inclusive. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que essa migração está acontecendo, o que detonou essa virada e as 3 funcionalidades que fazem dessa IA a melhor ferramenta para quem quer ganhar dinheiro com inteligência artificial hoje. E no final do vídeo eu vou te mostrar como cada uma dessas funcionalidades se transforma em dinheiro de verdade, em dinheiro real. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho 3 negócios rodando com inteligência artificial. O Agentor, que é uma ferramenta de IA que eu mesmo criei, uma agência de implementação de IA para profissionais da saúde e uma plataforma de educação sobre inteligência artificial. Eu faturei mais de R$1 milhão só com uma ferramenta construída inteiramente com inteligência artificial. E eu uso essa ferramenta aqui que eu vou te falar agora, que é o Cloud, todos os dias. Ele é o centro de todos os meus 3 negócios. E não, isso não é uma afiliação, uma publi paga. Ninguém está me pagando para poder falar isso aqui. Eu estou falando porque realmente eu vivi essa migração na pele. Eu comecei no ChatGPT como todo mundo e só usando o ChatGPT. E quando eu troquei para o Cloud, eu entendi que eu estava usando uma bicicleta achando que era um carro. O Cloud, ele bateu o ChatGPT em downloads nas lojas de aplicativos, chegou ao número 1 da App Store americana. O app foi do lugar 42 para o número 1, assim, em poucos dias. E os dados mais recentes mostram que 11 bilhões de usuários ativos diários e uma receita anual de quase 14 bilhões de dólares. E tudo isso aconteceu nas últimas semanas por causa de um evento que eu vou te contar agora. Só que antes, eu preciso te explicar o que detonou essa bomba dessa migração, porque é uma história que diz muito sobre para onde que a inteligência artificial está indo, e depois eu vou te mostrar as 3 funcionalidades do Cloud, e, assim, que são as funcionalidades que realmente estão fazendo diferença para quem ganha dinheiro de verdade com inteligência artificial. Então, antes de entrar nessas funcionalidades, eu preciso te contar o que aconteceu, porque esse contexto é importante, então bora lá para a minha tela. Bom, então já aqui na minha tela, né, qual que é o contexto que justificou essa migração em massa? Né? Tudo começou em julho de 2025, ali a Anthropic, que é a fundadora do Cloud, né, basicamente... eles fecharam um contrato de 200 bilhões de dólares, é grana pra caramba, né? Com o Pentágono lá nos Estados Unidos. E só que eles colocaram 2 cláusulas, que é assim, nada de vigilância em massa e nada de armas autônomas sem supervisão humana. Só que aí, agora em janeiro de 2026, o governo americano tentou mudar isso, né? E aí que a bomba estourou. O governo ele exigiu que todos os contratos de inteligência artificial eles aceitassem o uso para qualquer propósito legal. Então, traduzindo, tirar as restrições ali que tinham em relação a essa parada de armas autônomas e também vigilância em massa dos dados ali dos usuários do cloud, né? E aí, o que aconteceu? Qual que foi o resultado? A Anthropic, o cloud, recusou. O CEO, Dario Amodei, disse que não poderia, que em boa consciência ele não poderia aceitar esse tipo de coisa, né? A empresa ela foi banida dos órgãos federais e ainda processou o governo. Só que 2 dias depois, a OpenAI vai lá. A OpenAI, para quem não sabe, é a fundadora do ChatGPT, que é o objetivo do vídeo aqui, a gente explicar essa migração, né? A OpenAI foi lá e assinou um contrato com o Pentágono para fornecer o mesmo tipo de serviço. E aí o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, ele até admitiu depois que foi oportunista e desleixado, porque todo mundo caiu matando em cima, né? Então todo mundo começa a migrar ali, principalmente nos Estados Unidos, a se falar muito de migração para o cloud. Isso estoura agora no início de 2026 por conta disso. E qual que é a oportunidade real para você, né? O que isso impacta aqui a você? Não é sobre concordar ou não com esse viés político, tá? Tanto faz qual que é a sua opinião sobre isso. Você deveria estar se preocupando com outra coisa, que é o quê? O ChatGPT ele tem algumas funcionalidades boas, ok, mas o Cloud tem muito mais funcionalidade do que o ChatGPT. Funcionalidades que realmente são úteis quando o assunto é ganhar dinheiro. E são 3 em específico que eu vou citar aqui, de várias que o Cloud tem, são 3 em específico que vão fazer toda a diferença para você, que o ChatGPT não tem. Tá? Então, a primeira, número 1, é o Cloud Code. Tá? E você pode até falar, Bruno, mas o ChatGPT também tem o Codex, que é concorrente. Tá? Cara, não passa perto disso aqui. Tá? Estou te falando por conta própria. O que é o Cloud Code? Para poder explicar, é uma ferramenta de vibe coding, né? Então talvez você já ouviu falar nesse termo, talvez não, onde você conversa ali com o Cloud e ele escreve código, ele programa, ele desenvolve, ele vira um programador direto ali do projeto que você estiver trabalhando, e é o mais próximo possível que eu já vi
de você ter um dev trabalhando para você. E quando eu falo mais próximo possível, não é à toa. Eu tive um time de desenvolvedores numa outra empresa que eu fundei, né, que não é nenhuma dessas 3 empresas que eu citei no início do vídeo. É uma outra empresa que eu já fechei e eu fundei essa empresa lá atrás, alguns anos atrás, e eu tinha uma folha de programadores ali de quase 30 mil reais por mês pagando desenvolvedores. Então eu tinha um time de desenvolvedores ali trabalhando para mim e fiquei assim meses e meses, longos e longos meses com um time desse, gastei uma grana. E a minha ferramenta que eu queria desenvolver, nem sequer ela conseguiu ficar pronta. E assim, é porque desenvolvimento era muito caro. Quando a gente se fala, até 2 anos atrás, era uma coisa muito cara. E eu te falo, eu fiz muito mais coisa usando o Cloud Code, eu fiz muito mais dinheiro usando o Cloud Code, com coisas que eu fiz sem ser programador. Para quem não sabe, eu não sou programador. Eu tenho uma especialização em inteligência artificial, mas não com um background de ter sido antes um programador e ter me formado em, sei lá, ciência da computação. Não, foi uma coisa que eu estudei saindo literalmente do zero, sem ter estudado desenvolvimento, sem ter faculdade de programação ou qualquer coisa do tipo. E, gente, é muito louco, porque é o mais próximo que eu consegui chegar de ter um desenvolvedor, na verdade, de ter um time de desenvolvedores. Então, hoje eu não tenho desenvolvedor no meu time, o que eu uso é tudo inteligência artificial. E como eu falei, eu tenho uma empresa que, inclusive, é um software que já faturou mais de R$1 milhão, 100% criado por inteligência artificial. E hoje, o que eu uso para poder tocar esse software que eu desenvolvi hoje é o Cloud Code. Eu desenvolvi ele antes no Lovable. Então, a parte do zero ali foi no Lovable, mas depois eu transferi ele para o Cloud Code, que é o que eu utilizo hoje. Tá? E aí, explicando o Vibe Coding, porque isso aqui você tem que entender que é uma das principais tendências para o ano de 2026. Vibe Coding é o quê? É basicamente você programar só explicando para a IA o que você quer. Então, você descreve o que você quer, o Cloud Code vai lá e constrói. Tá? Você testa, dá feedback, ele ajusta e você consegue literalmente criar software sem saber programar. Mas assim, num nível muito avançado. Então, é óbvio que se você chega do nada sem ter estudado uma base, você não vai conseguir ter um bom software, você vai ter problemas de segurança, principalmente desse software, né? Ataque contra hackers, vazamento de dados e coisas do tipo. E se você não tem uma noção básica, pelo menos, que inclusive foi muito bom eu ter tido um time de desenvolvedores, porque isso me deu uma noção muito profunda, porque eu ficava muito perto desses desenvolvedores, eu aprendi muito com eles, mesmo sem ter me tornado um desenvolvedor posteriormente, mas eu aprendi muito com eles. Então, se você tem uma noção boa, você consegue usar, inclusive, algumas coisas específicas, a gente chama de repositórios ali no GitHub, por exemplo, alguns frameworks específicos de desenvolvimento, de programação e alguns agentes de IA específicos que a gente consegue implementar dentro do Cloud Code. Tá? Mas é algo que você tem que estar olhando, não é a coisa que você vai aprender do dia para a noite no instalar de dedos, mas é algo que você tem que estar olhando, porque isso aqui é o futuro. Inclusive, todo o meu time de marketing e aquisição aqui dentro das minhas empresas está sendo obrigado a aprender Vibe Coding. Mesmo que não seja uma pessoa de tecnologia especificamente, está sendo obrigado a aprender Vibe Coding, porque a gente consegue ter muito menos gente para poder faturar muito mais se a gente usa Vibe Coding. Então, o nosso time de marketing aqui, a gente está até com algumas vagas abertas, mas a gente vai totalizar aqui 4 pessoas no time de marketing, por causa do Vibe Coding. Porque se não fosse o Vibe Coding, eu ia precisar tranquilamente, talvez, do dobro ou até o triplo de pessoas. Ou seja, talvez entre 8 a 12 pessoas, só para poder tocar a mesma coisa que a gente vai tocar aqui nos próximos meses, todos os projetos que a gente tem em aberto. E o Vibe Coding é o que vai proporcionar a gente chegar nisso com tão pouca gente. Tá, então vamos lá. 3 usos do Cloud Code aqui que você pode utilizar. Tá? Primeiro de tudo, você pode criar os seus próprios produtos. Os seus SaaS, né? São ferramentas que você vai desenvolver completas, foi o que eu fiz, inclusive. E você vai descrever a ideia, o Cloud ele vai construir, você pode cobrar uma mensalidade. De novo, você vai ter que ter um conhecimento minimamente básico de estudos que você vai ter, de segurança, de arquitetura, mas você consegue aprender isso, inclusive, usando o próprio Cloud para poder te ensinar. Tá? O uso número 2 aqui é você vender serviços de desenvolvimento. Então, você desenvolver automações, e vai um ponto importante aqui. Você que desenvolve automações, se automatiza alguma coisa com IA usando o N8N, cara, não vai fazer mais tanto sentido daqui a um tempo. O Vibe Code ele vai substituir o N8N. Tá? Então você vai conseguir automatizar tudo direto com o código. Aí você pode fazer dashboards para poder vender para clientes, chatbots e tudo mais. Eu gosto mais de estruturar ainda agentes de IA em WhatsApp, especificamente dentro do N8N, porque acaba sendo mais rápido, mais fácil para quem está iniciando.
mas daqui a um tempo vai ser mais fácil o Vibe Code, inclusive para agentes de ad WhatsApp. Você pode também criar micro ferramentas, por exemplo, eu criei uma calculadora lucrativa, eu criei uma ferramenta de prospecção para as pessoas acharem clientes ali dentro do Google e extrair listas de clientes dentro do Google automaticamente. Tudo isso foi criando. Você pode fazer gerador de proposta, você pode fazer analisador de contrato, você pode fazer bot de nicho. Ou seja, é diferente aqui do SaaS, né, que são produtos inteiros, uma ferramenta inteira completa com várias funcionalidades. É uma micro ferramenta que ela tem uma funcionalidade só. E você pode vender o acesso disso. Por exemplo, a minha ferramenta de prospecção, eu vendo o acesso a R$200 ano. É uma ferramenta muito simples, então eu acabo vendendo barato, mas se fosse um pouquinho mais complexo ou que gerasse um valor até um pouco maior, eu poderia vender, sei lá, por R$1.000 por ano. Então vai depender do que você constrói, mas com certeza você pode construir algo que pode ser vendido assim. E aí a próxima funcionalidade aqui que você pode usar do Cloud, né, depois do Cloud Code, é você usar o Cloud Cowork. Que ele faz? Ele tem acesso direto às pastas do seu computador. Então, o Cowork ele vai trabalhar e operar dentro do seu computador. E diferente de um desenvolvedor, porque talvez ele vai automatizar várias tarefas operacionais e não necessariamente só o que um desenvolvedor faria, tá? Mas você consegue automatizar muita coisa com muita facilidade, até com menos conhecimento necessário do que para usar o Cloud Code. Ele vai trabalhar de forma autônoma, você faz um plano, ele vai executar, ele vai te mostrar o resultado. Se ele precisa de uma decisão, ele não sabe muito bem tomar, ele vai conseguir te perguntar. Senão ele vai seguir. E é diferente de um chat. Então, por exemplo, se você usa o cloud dentro do chat, né, padrão, igual todo mundo utiliza, o Cowork ele é muito diferente, porque e a mesma coisa no chat GPT, né? A gente está falando muito nesse vídeo aqui sobre o chat GPT. Se você usa uma IA de chat, você manda mensagem e você recebe texto. Aqui no Cowork, o cloud ele opera o seu computador totalmente em tempo real. Então, ele vira um funcionário operacional para você. Ele vai criar, sei lá, um PPT, né, uma apresentação de slides, vai criar planilha, vai criar Google Docs para você, tudo pronto para usar. Não é alguma coisa que fica pronto, que fica preso na janela do chat ali, que você tem que fazer download, ele já faz tudo dentro do seu computador, tudo certinho para você. E aqui uma funcionalidade muito importante dele, que está nesse print aqui, esse é um print, inclusive, do meu próprio Cloud Cowork, que eu usei para poder escrever exatamente esse roteiro aqui. O que o Cowork faz que é diferente de você usar o cloud dentro do chat ou de você usar o chat GPT? Ele consegue muito bem quebrar as tarefas e fazer meio que um roadmap de tarefas que ele tem que fazer. O que é isso? Ele consegue criar um plano estruturado para ele poder seguir e ele segue esse plano. Ele realmente segue esse plano. Então, tem 4 passos aqui. Ele segue primeiro o passo 1, aí depois que ele terminar, ele segue o passo 2, depois que ele terminar, ele segue o passo 3, e depois o passo 4. Se você for fazer isso no chat GPT, por exemplo, você vai ter que meio que mandar primeiro o passo 1, e fazer com que ele faça tudo no passo 1, aí depois que ele confirmar que ele terminou, aí você manda o passo 2. Então, o Cowork, principalmente, é diferente se você fizer isso no chat do Cloud diretamente, mas se você fizer dentro do Cowork, ele consegue operar muito bem. Então, aqui foi um exemplo para eu escrever o roteiro desse vídeo, ele fez tudo isso. Eu mandei um áudio com algum contexto, porque eu já tinha um conhecimento de quais por exemplo, eu já sabia que eu queria falar das skills do Cowork, do Cloud Code. Inclusive, deu spoiler aqui, a próxima funcionalidade são as skills. Eu já sabia que eu queria falar disso, então eu mandei um áudio ali para ele, mas eu pedi para ele aprofundar um pouco mais nisso, e ele foi fazendo etapa por etapa ali, né? E aí tem uma outra funcionalidade também, que inclusive é muito importante, que são as tarefas agendadas, que é o quê? Você programar o Cowork para ele poder executar tarefas em horários fixos. Então, sei lá, todo dia às 9 você vai analisar meus e-mails e vai me mandar um resumo. Toda segunda você vai gerar um relatório semanal dos projetos que a gente está. Você vai se conectar com ferramentas e tudo mais para isso. E aí, no caso, ele se conecta com mais de 38 ferramentas. O Gmail, Google Drive, Slack, Notion, o pacote Office lá da Microsoft. Então, é muito bom para você poder conseguir operar, né, uma operação aí, uma empresa. E você consegue gerar dinheiro com ele de 3 formas aqui, tá? São essas 3 principais formas aqui. Primeiro, você pode gerar dinheiro tendo uma produtividade brutal. Se você tem produtividade, você consegue fazer mais dinheiro. Isso, para mim, assim, foi game changer usar o Cowork para isso, tá? Eu consigo usar muito, cortar a tarefa operacional, sobrar mais tempo para poder fazer outras tarefas relacionadas a coisas que vão gerar dinheiro para a empresa. Outra coisa, eu consigo escalar sem contratar. Então é o que eu falei de ter 4 pessoas aqui num time que talvez eu precisaria de 8 a 12 para o tamanho do projeto que a gente tem para poder tocar. Isso só é possível por causa do uso de AI. E o Cowork ele tira muito esse peso de talvez você precisaria de 2 pessoas aqui, talvez você precise só de uma, porque o Cowork ele vai automatizar uma boa parte do seu trabalho. Número 3, você pode vender isso para empresa. Você pode vender uma consultoria de Cowork para empresa. Então, você configurar e vender, sei lá,
por 5 mil um projeto, às vezes vai ser até mais dependendo do tamanho do projeto. Obviamente, um projeto muito maior vai custar mais e você pode vender uma consultoria de implementação para que aquela empresa inteira ela utilize o Cowork. E, inclusive, o Cloud ele tem planos muito atrativos para empresas. Aí, o foco deles maior é até empresas mais do que pessoas físicas. Tá? O próprio CEO fala isso. E a funcionalidade número 3, que eu já tinha dado um spoiler aqui, são as skills. Né? As skills são o quê? São instruções que ensinam o Cloud. Tá? Você cria uma documentação que ela faça com que o Cloud automaticamente siga aquelas instruções. E aí ele vai executar certas tarefas do seu jeito sempre. Então você treina uma vez e ele vai repetir para sempre. E é como se você estivesse treinando um funcionário, só que deu certo aquele treinamento e aí ele grava aquela informação, aquele funcionário ele vai fazer sempre do jeito que você ensinou. E o Cloud acaba sendo um funcionário para você. Isso aqui você consegue ativar essas skills dentro do Cloud Code, dentro do Cloud Cowork e dentro do chat do Cloud também. Tá? Então, das 3 formas que você tem aí de usar o Cloud, você consegue fazer dessa forma aqui. Um bom exemplo de skill é você fazer uma skill que ela ensina o Cloud a escrever roteiros de YouTube no seu tom de voz, com as suas expressões, com a sua estrutura. Né? A propósito, foi isso que eu fiz aqui para esse vídeo. Então, você fala o tema, ele escreve o roteiro inteiro exatamente no seu estilo. E aí, outros usos de skills aqui é você analisar, por exemplo, balanço financeiro com a metodologia da sua empresa, formatar relatório médico no padrão da clínica. Você pode vender isso, inclusive, para uma clínica. Escrever proposta comercial com template, com o framework, com os exemplos já claros do seu negócio. Né? E o mais legal de tudo é que para você criar uma skill é muito simples. O Cloud ele tem uma skill que ajuda a criar novas skills. Então é só você usar a própria skill de criação de skill do Cloud. Tá? E aí as skills elas acabam gerando dinheiro de 3 formas em específico. Primeiro, você padronizar a escala do seu trabalho e conseguir escalar cada vez mais. Né? Então, uma coisa que às vezes, vamos supor que você precisasse usar IA, e você teria, sabe quando você tem que dar um prompt gigante, aí você dá um monte de contexto para ele poder executar o que você quer? A skill ela corta esse caminho. Então, tarefas ali que você faz várias vezes dentro do seu mês, você não precisa mais dar contexto, você só ativa uma skill. Você pode criar uma skill personalizada para cliente, então você vende uma consultoria para criar as skills de uma empresa. Às vezes a mesma empresa que você vendeu lá uma consultoria de Cloud Cowork, por exemplo. E também você pode vender skills prontas. Vou vender uma skill que ela escreve aqui funis de vendas completos, páginas de vendas para funis de vendas, isso vale muito dinheiro. Uma skill de marketing, uma skill de vendas, uma skill de análise financeira, de atendimento, você pode fazer isso pronto e vender isso pronto. Né? E aí, assim, qual é o resumo aqui? Quais são os 5 motivos para você poder usar o Cloud? O motivo número 1 é a escrita. A melhor IA do mercado para conteúdo, copy e comunicação. Eu não mencionei isso ao longo do vídeo, mas, cara, isso aqui é muito importante. Nenhuma IA escreve melhor do que o Cloud. Então, para você usar para marketing, comunicação, para copy, para vídeo de vendas, para conteúdo, você está na melhor IA do mercado. Para código, também é o número 1. Está muito louco. Ele consegue ser o número 1 em texto, mas ele também consegue ser o número 1 em código, em vibe coding, e ele supera qualquer outra ferramenta. Eu já testei várias. Eu posso te falar por experiência própria, mas existem, inclusive, pesquisas comparativas que você pode dar uma olhada na internet que falam sobre isso. Produtividade real, você pode ganhar muita produtividade com o Cowork, que diferente de usar um ChatGPT, que não te dá tanta produtividade assim, apesar de te dar um pouco, mas aqui é muito mais. Personalização, você consegue deixar tudo padronizado, as skills elas realmente funcionam muito bem, elas são um nível muito avançado de uso da IA. E confiança também, né, para quem tem esse viés aí de analisar que eles negaram os 200 milhões de dólares para poder manter os princípios, acaba pensando, eles realmente priorizam o cliente e não somente, sei lá, o que o governo vai falar ou qualquer coisa do tipo. Bom, então é isso. Eu quero que você me conte aqui qual dessas funcionalidades do Cloud você já utiliza, se você já conheceu o Cloud, se você não conhecia e veio aqui nesse vídeo porque você viu sobre não usar o ChatGPT, se você quer realmente ganhar dinheiro nesse mercado. Me conta aqui embaixo se você já usa e qual é a funcionalidade do Cloud que você já utiliza, e se você não utiliza nenhuma, me conta aqui embaixo qual que você vai começar a utilizar hoje, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais conteúdos aqui também sobre Cloud e sobre esse tipo de assunto, traga aqui nos comentários que eu vou trazer para você. E, bom, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.